Vamos lá, né, pessoal? Vamos continuar. Eu sou péssimo de edição de vídeo, viu? Então eu vi que na aula passada tem colocado aqui Hibernate, né? Isso aqui realmente não é assim. Eu botei lá um negocinho lá para dizer que isso aqui estava errado. É Hibernate, né? Mas enfim, isso aqui é só para erros que acontecem, né? Bom, eu falei que agora eu ia falar um pouquinho sobre essa relação aqui, né? Como é que funciona essa relação. Então vamos apagar esse quadro aqui, limpar tudo, e vamos fazer novamente. Agora falando um pouquinho das relações que existem entre as entidades, tá? Eu acho mais interessante realmente a gente entender um pouco dessa relação primeiro, tá? O que é um para muitos, muito para muitos, um para um, para só depois a gente entrar realmente no Hibernate, no código, sabe? Porque a gente já vai com a cabeça um pouco mais madura, e isso é teoria, tá? Então vamos lá, deixa eu conversa aqui, vamos trabalhar, né? Ficou bom assim? Ficou. Vamos lá. Então, de um lado, pessoal, eu tenho Java, né? Eu tenho Java. E do outro lado, eu tenho o meu banco, né? Vamos usar aqui como isso aqui. Deixa eu apagar, tá? Vamos lá de novo. Então, eu tenho Java de um lado e tenho um banco de dados, né? SQL, tá? Quando eu falo banco SQL, são bancos relacionais. Aqui pode ser o MySQL, o Postgre, o SQL Server, o Oracle, tá? E como é que funciona exatamente quem está no meio aqui, né? Que é exatamente o ORM, né? Como é que funciona essa passagem de um lado para outro das informações? Então, eu tenho uma classe Java, vamos imaginar aqui uma classe usuário, tá? Usuário. E essa classe tem atributos, né? Essa classe, vamos supor que ela tenha um ID, tenha nome e tenha idade, tá? Coisas bobas aqui. E como é que isso aqui vai funcionar, gente? Passando lá para o meu banco de dados, onde meu banco eu tenho uma tabela. No banco, pense numa linhazinha reta, viu? No banco eu tenho uma tabela igual uma planilha eletrônica, tá? Onde eu vou ter, caramba, onde eu vou ter as colunas, né? Isso aqui são colunas. E eu vou ter também as linhas. Ok? Como é que eu transfiro isso aqui, desse jeito aqui para dentro do SQL, né? Então esse ORM, gente, veio exatamente para nos ajudar a fazer isso. É bem simples de verdade. Por exemplo, como é que vai funcionar? O usuário, tá? Ele vai virar o nome da minha entidade, da minha tabela no banco de dados. Então, se eu tenho uma classe usuário no meu Java, né, no meu código, esse usuário vai se transformar em uma tabela no meu banco de dados com o mesmo nome, usuário, tá? Usuário, beleza? Existem algumas coisas que ele faz, tá? Tanto eu posso mudar o nome que eu quiser, mesmo que a classe tenha o nome usuário, se eu quiser colocar outro nome, eu posso fazer isso, mas aí na parte de código eu te mostro lá dentro. Como algumas regras que ele já faz. Se aqui tiver uma letra maiúscula, que geralmente é classe, é letra maiúscula, né? Ele transfere isso aqui para tudo minúsculo, tá? Mas a gente vai ver lá na frente. Bom, então o nome da minha tabela, da minha classe, ele vai transformar isso com o nome da minha tabela, no Java, tá? No banco de dados, perdão. E cada atributo que eu tenho aqui dentro da minha classe, o ID, o nome, idade, ele leva para dentro das colunas, tá? Então, cada atributo que eu tenho vira uma coluna no meu banco de dados, na minha tabela. Claro que eu também posso dizer que essa coluna, por exemplo, eu não quero, ou essa eu não quero. Tudo é configurável, inclusive o nome também. Mas, por default, o que acontece? O ID vai virar um ID lá dentro, do mesmo jeito. Nome vai virar um nome lá dentro, do mesmo jeito. Idade vai virar uma coluna idade do mesmo jeito. Por default seria isso, tá? E dependendo do tipo que eu uso aqui, por exemplo, eu usei string aqui, para definir isso aqui lá no meu Java, aqui vai ser baixar e assim por diante, tá? Ele vai converter isso para a gente. Então é isso que o ORM faz, ó. O nome da minha classe, ele vai ser o nome da minha tabela. Cada atributo da minha classe vai ser as colunas da minha tabela, né? E você pode até se perguntar, tá, então isso aqui, né? E como é que ele transfere isso aqui? Número 1, por exemplo, é do idade, 46.
por exemplo. Como é que ele transfere isso? Número 2 é Ana 28, né? Bom, isso aqui são os objetos. É simples, né? Lá no meu programa Java, quando eu instancio um objeto, new alguma coisa, no caso new usuário, por exemplo, eita. No papel, minha letra é diferente, tá, pessoal? É bem mais feia. Mas vamos lá, se eu colocar assim, né? Alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Se eu coloco new, usuário, por exemplo, tá? Usuário. Nesse momento, ele não cria uma instância em memória da minha classe, né? E se eu mandar persistir essas informações, esse usuário, né? Esse objeto de usuário que ele criou, que vai estar aqui, né? Um objeto qualquer X, esse objeto, quando é persistido no banco, né? Ele vai lá para a minha tabela na linha. Então, a linha nada mais é do que o objeto criado no Java. Beleza? Então, se eu criar vários objetos aqui e mandar inserir no banco, cada linha é um objeto criado, instanciado no Java. E o contrário é a mesma coisa. Cada linha aqui é um objeto no Java. Beleza? Então, a classe, o nome da classe vira o nome da tabela, os atributos de uma classe viram as colunas da tabela, e quando eu crio um objeto, quando eu instancio um objeto e gravo isso no banco, esse objeto vai preencher a linha da minha tabela. Ok? Simples, né? Bom, falando isso, vamos agora para a questão da relação. Quando eu falo o seguinte, por exemplo, eu tenho usuário, né, e tenho, sei lá, aulas, por exemplo, né? Podia ter um usuário, podia ter aluno e aula, podia ter usuário e plano de saúde. A relação que existe entre uma tabela ou uma entidade e outras, né? Para não ficar tão extenso, vou parar agora e a gente continua do jeito que está aqui. Vamos para a nossa terceira aula. Beleza? Volto já já.